Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje é dia 2 de junho, quinta-feira, e nós estamos aqui firme e forte. Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e a apresentação fica por minha conta, Rose Guglielminetti, que sou eu, e Zezé de Lima. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber, e nós estamos ao vivo também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, /Rádio RB Campinas 857. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 19971021493. E hoje, a Zezé passou a missão para que eu leia as mensagens dos nossos ouvintes. Muito bom dia, Zezé de Lima. Muito bom dia, Rosmaria. Escuta, uma pergunta importante aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Você penteou o cabelo hoje? Imagina, que bom, porque tá feio o negócio. Nossa, Zezé, eu nunca pentei o cabelo, gente. Nossa, mas dá uma passadinha de mão assim, porque espetou feio hoje, tá bom? Tá parecendo uma bruxa. Tá bom. Olha, o Rose, quem tá dando risada assim, adivinha quem é? É o Henrique. Deixa eu olhar o meu cabelo aqui, que eu tô falando dela, e o meu também não tá uma Brastemp, mas, enfim, gente. Agora, ajeitou? É o tempo que tá deixando a gente tá tudo espetado. Pode ter palma aqui, ó. Tava muito esquisito, gente. Não tava, não. É que a Zezé entrou de sola já no programa de hoje, né? Tá linda agora. E eu arrumei agora o meu tá aqui certo. também. Agora tá princesa. É isso. Bom, o Henrique do Vale entrou aqui gargalhando hoje, né, Rosmaria? Então, já vamos com o Henrique do Vale, porque ele tem algumas coisas aí acontecendo sérias lá nos Estados Unidos. Teve um massacre, de novo, e tem a história dos Estados Unidos estarem mandando para a Ucrânia, assim, mísseis que estão deixando a Rússia de cabelo em pé. E aí a gente pergunta para o Henrique. Bom dia, Henrique. Que mísseis são esses, Henrique? Por que a Rússia está tão preocupada com eles? Pois é, Zezé, bom dia você que está sempre nos acompanhando todas as manhãs aqui no Bastidores. Aquela história, o presidente Joe Biden está com realmente a mão cheia nessa semana. Bom, primeiro, como você acabou de falar, os Estados Unidos acabou decidindo, juntamente com o Reino Unido, de dar uma força a mais para a Ucrânia, justamente porque o que acontece é o seguinte, simplesmente eles vão enviar mísseis que conseguem atingir alvos até 80 quilômetros de distância. E, logicamente, isso causa uma certa preocupação para a Rússia, e a Rússia já disse, inclusive, que existe a possibilidade de uma retaliação. Acontece o seguinte, que pelo menos até agora a OTAN acredita que isso não vai acontecer. Mas quando a gente lida com o presidente Vladimir Putin, a gente não pode colocar a mão no fogo de maneira nenhuma. Agora, você vai me perguntar, será que os americanos estão preocupados com esse tipo de coisa? Por enquanto não, justamente porque a maior preocupação dos americanos hoje é com relação à situação econômica do país. O próprio presidente Biden disse que não tem uma solução a curto prazo para resolver o problema da alta inflação, o alto custo da gasolina, enfim. A outra coisa que ele realmente está preocupado é que talvez esse fato de ter concordado com a Inglaterra, o Reino Unido, de mandar esses mísseis de alto alcance, faça com que fique mais difícil ainda de todos os containers que possuem grãos. Lembre-se você que a Ucrânia é um país que produz muitos grãos. E isso, não podendo sair da Ucrânia, o que é que acontece?
o preço dos alimentos acabam aumentando de uma forma muito grande. E isso, na verdade, causa uma preocupação também para o povo americano. Então, a gente está aí com dois problemas. Um, no caso dos Estados Unidos resolver ajudar a Ucrânia com esses mísseis, porém, existe a possibilidade de uma retaliação, a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não. Eu acredito que isso vai acontecer, porque se a Rússia começar a ser bombardeada por mísseis americanos e mísseis do Reino Unido, de uma certa forma, a Rússia vai com certeza acabar fazendo algum estrago maior na Ucrânia. Mas Henrique, assim, uma coisa que foi dita, né, pelo pessoal, pelos norte-americanos, foi que esses mísseis que estão sendo enviados são os de menor alcance, porque tem míssil que alcançaria aí 300 quilômetros e aí teria a possibilidade real de invadir o território russo, enquanto que esses de 80 quilômetros, eles seriam, então, para proteger o território da Ucrânia. Lógico, se você for lá na fronteira e disparar, vai entrar 80 quilômetros no território russo. Mas não é isso que a Ucrânia está dizendo. Então, esse é um ponto que eu queria destacar com você. E o outro ponto que queria que você falasse é que a Rússia ontem chegou a falar em ataque nuclear. Quer dizer, não falou, mas começou a fazer exercícios. Nem isso preocupa os norte-americanos nesse momento? Pois é, na verdade, Zezé, é aquela história, a mídia americana, ela se preocupa muito mais com os assuntos domésticos do que assuntos internacionais por aqui. Você pode rodar aí todos os canais e você vai ver que a principal notícia que a gente tem, que os americanos recebem de certa parte, é principalmente o preço da gasolina, o preço do combustível, né? Uhum. E também o custo de vida, a alta inflação. Essa questão da Rússia e da guerra com a Ucrânia, pelo fato dela estar sendo estendida, a mídia americana não está agora cobrindo daquela forma que estava anteriormente. Logicamente, isso causa um grande medo para todo mundo, mas segundo o próprio Pentágono, que todos os dias eles acabam fazendo dando uma entrevista coletiva à mídia americana, não chegou nesse aspecto ainda de acreditar de uma possível um ataque nuclear, tá? Então, assim, pelo que a gente tem acompanhado aqui todos os dias, que é fornecido à imprensa americana, existe esse medo, mas não é uma coisa que eles estariam certamente super preocupados. Agora, uma coisa que eu digo para você é o seguinte: como que os Estados Unidos pode anunciar para o mundo inteiro saber que está entregando esses mísseis de alcance de 80 quilômetros? Quando você está na guerra, na minha opinião, você não abre para todo mundo dizendo o que você vai fazer. Não. Então, quer dizer, deve acontecer muita coisa por trás dos bastidores que a gente não sabe, né? E com certeza eles têm conhecimento dessa inteligência, que pode acontecer qualquer coisa com relação a um ataque nuclear, mas a mídia, por enquanto, aqui nos Estados Unidos não está falando nada sobre qualquer possível ataque nuclear da Rússia frente aos países da OTAN e especialmente a Ucrânia. Então a gente tem que esperar para ver realmente o que vai acontecer. O fato é o seguinte, que 100 pessoas por dia na região da Ucrânia, na Ucrânia, são mortas todos os dias, segundo o presidente Volodymyr Zelensky acabou anunciando. Cerca de 500 pessoas por dia são feridas. Então você imagina só o prejuízo que o país está sofrendo com isso tudo. E é por isso que existe a necessidade, não somente dos Estados Unidos, como do Reino Unido e dos países da OTAN, começarem, de uma certa forma, dar uma força substancial ao país, apesar da ajuda financeira e ajuda bélica que já está sendo recebida. Mas, como o próprio presidente ucraniano já disse, é muito pouco ainda, ele precisa de muito, muito mais. Ok, Rosmaria? Não, eu fico pensando, Henrique, Zezé, se são 500 pessoas feridas por dia, como que estão as unidades de saúde? Um país que está em guerra, levando bomba para todo lado, os prédios destruídos, você com um monte de gente que saiu do país, né? Os profissionais de saúde, como que esse povo está sendo atendido, gente? Aquela coisa dos hospitais de campanha que a gente vê. É só assim que dá conta mal e porcamente, né, Rose?
Falar mal. Você imaginou, gente, que situação complicada? Mas, Henrique, o povo aí dos Estados Unidos não ficou com medo, mas você sabe que eu fiquei. Falei, pronto, só faltamos até agora a Terceira Guerra Mundial, porque eu não sei porque como que os americanos não ficam com medo? Eu ficaria desesperada com essa história do Putin, é doido, gente. Eu sei, mas eu acredito que ele não seria tão doido de provocar, porque é uma briga não só com os Estados Unidos, como outros países da OTAN. Então, quer dizer, assim, é uma briga muito grande para ele poder encarar, né? Então, eu acho que ele tem que pensar aí muitas vezes antes de apertar o botão. E você sabe que, inclusive, tem muita gente na própria Rússia que não concorda com essa guerra, né? Uhum. Vários oligarcas estão completamente contra o presidente Putin. É uma guerra do presidente Putin, não do povo russo. Então, é difícil da gente poder agora achar que isso realmente possa acontecer. Eu acredito que não vai acontecer nenhuma guerra nuclear. É o meu ponto de vista. Eu acho que seria uma coisa assim, fora do controle. Acho que não teria condição, né? Se acontecer um negócio desse, pode dizer tchau para todo mundo, porque a coisa realmente vai ficar mais preta do que está agora, né? Henrique, a gente torce para que isso realmente não aconteça, para que realmente o Putin não seja o cara, não tô nem aí, joga bomba e vamos ver, falam que ele pode estar doente, né? Se eu vou morrer, eu explodo tudo e que se dane, Deus me livre e guarde. Ô Henrique, mas ontem mais ataques aí, né? Que doidura, menino. Dessa vez, quem foi o doido, o louco? Por enquanto, a gente não sabe. O fato que 4 pessoas foram mortas em um tiroteio em um campus de um hospital na cidade de Tulsa, que fica no estado de Oklahoma. Bom, Oklahoma. Por enquanto, né, as autoridades estão aí analisando para ver realmente qual foi o motivo do atirador. Mas lembre-se você, Zezé, que isso aconteceu, em 3 semanas nós já tivemos 3 ataques de tiroteio em massa. 3 semanas atrás nós tivemos 10 pessoas mortas dentro de um supermercado na cidade de Buffalo, aqui no estado de Nova York. Depois veio aquele massacre de 19 crianças, sendo que essas crianças tinham uma média de idade de 10 anos e mais 2 professoras que foram mortas. E agora esse acontecimento de ontem, né? Quer dizer, onde que nós iremos parar com a história? O debate com relação à liberdade de compras de armas continua, mas, sinceramente, eu acho pouco provável que o governo faça alguma coisa com relação à mudança das leis que permite que uma pessoa de 21 anos aqui no país consiga comprar, 21 anos não, com 18 anos, essa pessoa consegue comprar arma de artilharia que você vê, por exemplo, no Exército. É uma coisa que não dá para entender esse tipo de coisa. E aquela história, parece que a coisa vai continuar do mesmo jeito, como tem acontecido, e a gente vai acompanhar esses tiroteios em massa por mais tempo, apesar da gente estar vendo um movimento muito grande aqui no país para que o governo faça alguma coisa. Então existe agora uma pressão muito grande com os senadores, os governantes, para ver se eles conseguem, de uma certa forma, representar o povo nessa questão. Porque até agora é o seguinte, aquela história do lobby, e a gente, dificilmente, como eu falei, a gente vai ter alguma mudança num futuro, assim, pequeno, vamos dizer assim. Então, é incrível, né? A responsabilidade cai no colo do governo, mas, na verdade, quem trava tudo é o Congresso Nacional, né? Então... Não... É complicado. É impressionante, isso, né? Zezé. Impressionante. E aquela história, né? O presidente Biden vai lá, vai conhecer as famílias das vítimas, aquela coisa toda, mas não resolve nada. Não resolve nada. E o índice de aceitação do governo do presidente Biden está lá embaixo, que você não tem noção. Impressionante. Para ele poder levantar um pouco a moral dele, começou a todo dia agora a fazer umas comitivas com líderes do governo explicando a posição do governo atual, o desafio que ele tem pela frente, diz que na verdade tem pouca coisa que ele pode fazer agora para diminuir o preço da gasolina e o preço dos alimentos, e está focado agora em ajudar inclusive a prescrição médica, porque os medicamentos aqui são muito caros, muitas pessoas que, por exemplo, têm diabetes, têm que pagar uma fortuna pelo remédio,
Então, são coisas que ele está procurando mudar o foco agora para poder amenizar a popularidade dele que está lá embaixo. É complicada a vida do Biden, porque, de fato, o norte-americano, se a economia vai bem, vai tudo bem, né? Eu me lembro quando o Reagan assumiu uma economia com muito desemprego, fraca, e assim, ele conseguiu dar uma revertida e ele virou Deus, né? Exatamente. O Clinton também, né? Sim. Agora o Biden tá Esse daí foi um péssimo momento. Eu acho que se ele soubesse que ele ia enfrentar tudo isso, ele teria jogado toalha e falar, eu não vou me meter com isso não, viu? É isso que eu acho, Rose. Mas você e o Henrique, vocês acham que é só essas questões externas ou o perfil do Biden de ser muito indecisivo, ele também pesa nas decisões que ele toma? Os dois, na minha opinião. Inclusive, pelo fato dele ter uma certa idade, ele tem causado algumas gafes também. Então, isso causa uma certa insegurança pelo povo americano. Então, a gente tem visto atitudes dele que não conduz à atitude de um presidente. Só para você ter uma ideia, ele ontem acabou anunciando na televisão que não sabia da crise que a gente está tendo hoje com relação ao leite em pó aqui, né? E a fórmula que as mulheres precisam para alimentar as crianças pequenas. Foi descoberto um vírus aí, uma bactéria, que fez com que o maior fabricante de fórmula infantil fosse obrigado a suspender a produção. Isso causou uma escassez geral no país. E ele disse que só agora, depois de 2 meses desse problema, que ele ficou sabendo do problema. Deus. Quer dizer, como que alguém que está vendo isso acontecer, e essa notícia foi passada na mídia, como que alguém do governo dele não explicou para ele, falou, olha, presidente, é o seguinte, vai faltar isso, como é que a gente vai fazer? E aí ele teve que tomar providência de importar essa fórmula infantil de outros países, como a Alemanha e no México, para poder abastecer o mercado, né? E agora a gente ficou sabendo que no final desse mês, finalmente, essa fábrica vai começar novamente a entregar esse material nos supermercados. Então, quer dizer, são gafes, coisas que a gente está acompanhando por aqui, que, sinceramente, nunca deveria acontecer um negócio desse, né? E com isso, o Trump vai subindo aí no conceito da população americana de novo, né? Pois é, o Trump e o Partido Republicano. Vamos ver o que acontece agora. Mas existe agora, Zezé, uma atitude um pouco diferenciada do Partido Republicano. Então, assim, o ex-presidente Trump, não, pelos olhos dos republicanos, principalmente dos governantes, ele não é mais a cara 100% do partido. Então, existe agora essa ideia de uma nova imagem do partido, mas sem contar 100% com a imagem do ex-presidente. Isso já apareceu nitidamente pelas falas dos governantes e pela postura do Partido Republicano. Então, assim, mesmo apesar das gafes do presidente Biden, os republicanos não estão apostando todas as fichas no ex-presidente, não, nas próximas eleições. Então, acho que muita coisa vai acontecer aí. Então é isso. Rose, vamos encerrar? Não tem mais nadinha, não. Henrique, mas... Você tá gripada, Rose? Eu tô com Covid, Henrique. Ih, meu Deus do céu, você tá brincando. Vai no blog dela, ela escreveu lá, eu e a Covid. Eu vi no meu blog lá. Eu acabei ficando gripada na semana passada, achei que fosse uma gripe, né? E depois, ontem não, que dia que eu fiz o exame? Acho que foi terça-feira, eu fiz o exame e positivo ao Covid, então eu tô aqui isolado. Tô com dor de cabeça. Assim, o mal-estar é horrível, porque às vezes dá um mal-estar e você não consegue nem ficar em pé, é meio estranho, mas tô aqui, firme e forte, trabalhando. Bom, já que você mencionou o Covid, para fechar o nosso boletim hoje, inclusive novas variantes, segundo o próprio CDC, vai acontecer nesse verão aqui nos Estados Unidos. São subvariantes Omicron BA.4 e BA.5. Tá? Primeiro foi descoberta isso na África do Sul, chegou aqui nos Estados Unidos no finalzinho de março,
E segundo o próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, né? Essa nova variante representa cerca de 6 a 7% das novas infecções aqui nos Estados Unidos no final do mês passado, né? E existe a probabilidade de deixar muita gente aí com o Covid durante o verão aqui nos Estados Unidos, que vai até agosto mais ou menos. Então, quer dizer, é mais uma coisa que a gente vai ter que continuar lidando, porque como você falou, né, o Covid agora todo mundo teve, todo mundo está tendo, graças a Deus existe aí a vacina, vai ficar como se fosse uma gripe forte, né? Não tem jeito. Que sim, e graças a Deus eu comentei aqui no rádio para os ouvintes, né, com os ouvintes, de que quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, confirmou, eu não fiquei apavorada. Eu acho que se isso fosse em 2019, 2020, Henrique, eu teria ficado morrendo de medo. Mas eu estou vacinada com as 3 doses. E agora a única coisa que eu sei é o seguinte, cara, se com as 3 doses você fica mal, você imagina se você não toma nada, Henrique. Não, tem que tomar, não tem jeito, jeito. Mas eu tô bem, tá? Tudo certo. Mas é sempre bom com você. Vai continuando dando o relatório, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom, Henrique, um beijo. Até Beijão pra qualquer vocês, momento, a gente volta hein? na próxima. Um abração pra você, boa quinta. Legal. Ô Rosmaria, tem participação de ouvinte pra você contar? Sim, tem, mas eu queria falar uma coisa antes. Daqui a pouco eu falo dos ouvintes. Vamos lá. Já que nós estamos falando de Covid, agora de manhã, o Comitê da Saúde aqui de Campinas, que trabalha com esse tema da Covid, os integrantes estão reunidos para poder definir se eles vão aumentar as restrições em relação ao uso de máscara, né? Sim. Aqui em Campinas. Eles já me colocaram que, assim, Campinas sempre foi mais restritiva do que o estado de São Paulo, por exemplo. Enquanto o estado de São Paulo liberou as máscaras em escolas, Campinas continua exigindo, principalmente por conta da alta de casos de síndromes respiratórias agudas graves em crianças. Campinas obriga o uso de máscaras, por exemplo, em casos de idosos, e saúde e no transporte público. Se bem que ontem, eu acho que foi um ouvinte que falou para a gente que não tinha, que no transporte público o povo não está utilizando, né? Não está, mas é obrigatório. O que Campinas está observando nos últimos 5 dias? Um número grande de novos casos de Covid. Por exemplo, a Secretaria de Esportes está com surto lá. O próprio secretário, Fernando Valim, ele está com Covid, ele disse para mim que ele só está rouco, ele está super bem, mas o gabinete dele inteiro pegou Covid, está todo mundo afastado, são 7 pessoas lá. Aí quando eu joguei a matéria do esportes, o pessoal da INDEC me mandou dizendo que lá, juntando agentes, o pessoal administrativo, todo mundo, são mais ou menos umas 50 pessoas. Nossa! Eu vou até confirmar isso hoje, eu não chequei, essa informação que eu recebi dos funcionários ontem da INDEC. 50 pessoas mais ou menos, que está um surto também. E é verdade, Zezé, tá todo mundo, aqui na Band nós tivemos caso, sou eu que estou em casa aqui falando com todo mundo. Minha filha está com Covid. Eu conversei com o prefeito falou, Rose, a gente está observando que está mais ou menos igual à história da Ômicron. Ela vem, pega todo mundo rapidamente e faz um monte de novos casos. Entendeu? Então, inclusive a prefeitura deve até amanhã divulgar o número de novos casos, porque houve já pressão nas unidades de saúde. Tá. O prefeito falou para mim, ele falou, a gente já está sentindo uma pressão nas unidades de saúde por conta dessa nova Ômicron. A gente não sabe se é Ômicron, que variante que é essa, mas que está pegando o povo, está pegando de novo. Só que, claro, Zezé, com muito menos gravidade do que a gente estava acostumado a ver no passado. Então, os leitos de UTI não estão sendo pressionados. O que está sendo pressionada é o pronto-socorro, é aquele atendimento básico, sabe? O posto de saúde, as pessoas com sintomas, então todo mundo vai para o médico.
E assim, gente, olha, eu vou falar a verdade, não tem remédio para Covid, Zezé. Você só faz o exame e você tem que ficar em casa. Você faz o exame para se isolar e não ficar aí transmitindo, que nem um doido, né? Para todo mundo que está perto de você. Exatamente. E o resto, o seu organismo é que tem que se valer contra essa doença. Acabou, né? Então é isso. Nossa, bom, então, vamos para o intervalo e aí depois a gente volta aí para você falar de local, mais coisas que estão rolando. Câmara em pé de guerra? Vejamos. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. O preço dos combustíveis tem pesado para todos nós. O RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, esclarece que nessa balança o problema não é o posto. Além dos sucessivos aumentos, o que pesa nessa conta é o imposto, a concorrência desleal, a sonegação fiscal e o fato da competição no setor ser somente entre os postos. Seria importante uma maior competitividade também nos elos anteriores ao varejo. Saiba mais em recap.org.br. O Ministério da Cidadania apresenta Um Brasil Melhor em Todo Lugar. Meu nome é Sônia. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. A minha vida mudou completamente. Agora, quem conquista um emprego não perde o Auxílio Brasil. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. Mais informações em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E autoridades da Casa Branca se reuniram com líderes do setor de viagens que pressionaram o governo Biden a encerrar as suas exigências de que viajantes internacionais vacinados fizessem um teste de coronavírus antes de voar para os Estados Unidos. A Airlines for America, representando as principais transportadoras aéreas do país, e a US Travel Association, representando a ampla indústria de viagens e turismo, argumentaram que o requisito não corresponde à ameaça atual do Covid-19. Eles também dizem que a exigência está prejudicando a economia dos Estados Unidos. A Airlines for America diz que seus membros, incluindo a American Airlines, United, Southwest e Delta Airlines, acreditam que o cancelamento dos requisitos levaria mais estrangeiros a visitar os Estados Unidos. Eles disseram que em meados de maio as viagens domésticas ficaram 7 pontos percentuais em relação aos níveis pré-pandemia, mas as viagens internacionais ficaram 14% abaixo do normal. A indústria tem criticado a política como desatualizada há meses.
Enfrentando o aumento dos preços e a profunda insatisfação dos eleitores, a Casa Branca está agora lançando esta semana um esforço de um mês para sinalizar um forte foco na economia, já que as preocupações com a inflação se tornam a principal preocupação da Casa Branca antes das eleições de meio de mandato deste outono. Não é a primeira vez que o presidente Joe Biden e seus assessores procuram renovar a atenção na economia. Mas resta muito pouco que Biden possa fazer sozinho para reduzir os preços no curto prazo. No entanto, enfrentando índices de aprovação quase recordes, 5 meses antes das disputas críticas do Congresso, o presidente determinou que outro foco concentrado nos resultados dos americanos é necessário, justamente para demonstrar a sua atenção à questão. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta, né, Rose, com o Bastidores do Poder. E agora a Rose Maria vai contar pra gente como é que foi essa história lá na Câmara, que ela colocou, que virou ringue lá. O que foi, Rose? Zé, o vereador Marcelo Silva, ele já vem algumas sessões meio que confrontando a vereadora Guida Calisto. Ela mesma colocou que o vereador não perde a oportunidade de tentar arrumar briga com ela, né? Enfim, ontem ele usou a tribuna da Câmara para poder pegar e apresentar um material que foi preparado pelo gabinete da vereadora, que está sendo enviado para terreiros, escolas e outras comunidades para falar sobre a questão do negro aqui em Campinas. E o parlamentar disse que esse material, que foi feito inclusive por um cartunista, incentiva crianças a... Ele não falou violência, mas o que deu para entender foi isso, que ele disse que era absurdo, porque assim, no material tem uma foto, esse material, segundo a vereadora, foi feito a partir de fotos jornalísticas, de passeatas e eventos ligados a esse movimento negro, e essa foto específica que o vereador utilizou é uma marcha que teve aqui em Campinas, e que tinha uma bandeira com a foto do Bolsonaro e chamando o Bolsonaro de genocida. E esse cartunista fez um desenho a partir desta foto, e nesse material está o presidente da República descrito como um cara racista e genocida, e aí, segundo o Marcelo Silva, a cartilha diz: os racistas têm que morrer. A vereadora depois, e aí, ele quase chorou, falou que era um absurdo, porque são crianças de 5 anos, que isso é uma forçação da ideologia da vereadora, bom, enfim, aquela coisa toda. A vereadora, então, usou a tribuna, ela disse que esse material foi feito em cima de espaços, foi feita uma pesquisa de espaços em que o negro atua em Campinas, e foi feito como se fosse uma descrição desses espaços, onde estão essa comunidade, né, e que está sendo levado para as escolas, para quem pede, na verdade, não são para todas, é para quem pede esse material. E ela falou que esse material do genocida está lá mesmo. Ela não falou se racistas têm que morrer, ela não confirmou isso, mas ela disse que tá genocida mesmo, ela falou que tá. E aí ela falou assim: aí eu vou falar que aqui é genocida mesmo, porque o Bolsonaro é genocida, eu vou defender a comunidade negra porque eu sou negra. E virou, Zezé, um quiprocó na Câmara, dos dois brigando, assim, ele, muito feio. Agora, sim, a vereadora, ela foi aplaudida no final, o Marcelo Silva não foi, porque, assim, todo mundo está avaliando que, assim, sabe, agora ele mandou para a Secretaria de Educação para poder investigar, pediu para o presidente da Câmara investigar, como se a vereadora estivesse fazendo algo que está fora do mandato dela, e aí ela pegou e falou para o presidente da Câmara
que a reunião que ela participou apresentando o material está gravada, ela tem a gravação para poder mostrar que ela não cometeu nenhum ato que possa puni-la como vereadora, entendeu? Que ela está ali fazendo o trabalho dela. Aí o vereador Cecílio, que é da bancada dela, e geralmente ele não entra em polêmica, ele tem esse perfil, porque geralmente o vereador do PT é polêmico, mas o Cecílio não, o Cecílio ele quase não entra em conflito. Mas ontem ele usou a tribuna, ele falou em defesa da Guida, dizendo que foi um absurdo o que o Marcelo fez, acusando ela, né, assim, e que o próprio Cecílio falou, olha, estou tendo a impressão que pode ser que o vereador não esteja respeitando a Guida como vereadora aqui em Campinas, respeitando ela enquanto vereadora. Então, assim, foi bem chato, Zezé, a briga dos dois. Eu acho assim, caramba, racista não tem que morrer. Se tiver isso, tá errado a Guida, retire isso, principalmente falando com criança. Tudo que a gente quer é uma sociedade menos violenta. Né? Genocida, aí eu acho que é licença poética dela, sabe? Porque você só pode falar que alguém é ladrão, genocida, uma vez que teve um julgamento e a pessoa foi condenada por tal ato, o que não aconteceu no caso do Bolsonaro. Não sei se ainda ou se algum dia vai acontecer. Agora, que coisa feia, que coisa desagradável, pelo amor de Deus, gente. Tem que respeitar. Todos têm que respeitar, né, Rose? E até antes de usar a tribuna, tentar ver o que é aquilo, né, Sim. Zezé? De sair como, assim, chegou o material nas mãos, conversa com o colega, vê o que é aquilo, tal, sei lá, bom, enfim. Mas que a disputa da direita e da esquerda, ela tá tão, assim, ferrenha, Zezé, e hoje os vereadores, assim, que eu percebo na Câmara, é que as pautas, então eles tomaram conta dessas pautas e eles se veem como, se gladiam, sabe? Aí, assim, eu acho o seguinte, eu estou tentando ainda entender o Marcelo Silva como um vereador de direita, sabe? E tentar colocá-lo nesse... Eu acho que ele vai além disso, Rose. Você acha que vai? Eu tenho, às vezes, a sensação de que sim. Assim... Ele não deixa escapar uma oportunidade para poder fixar o nome dele, sabe? É essa sensação que eu tenho, sabia? É como se ele estivesse usando essa pauta da direita para poder assumir. Eu acho assim, desde que o Tenente Santini, eu acho que o cara que era o representante natural e espontâneo da direita em Campinas era o Tenente Santini. E ele era direita, porque ele não tinha, era uma coisa assim dele, né, Zezé? Não tinha, a gente via nele, de forma assim, espontânea, não havia era como se ele não estivesse assumindo um papel. Ele era aquilo. Sim, então, o Tenente Santini era aquilo, ele acreditava nessa pauta, e a gente via verdade nele, né? E o Nelson Ossri e o Marcelo Silva, talvez a nossa dificuldade seja porque eles não entraram com essa pauta. No primeiro mandato deles, eles foram eleitos como vereadores sem uma pauta específica e eles não eram identificados, assim, eles eram de uma direita, vamos assim dizer, mas eles não compravam essa pauta e não eram defensores ferrenhos dessa pauta. E quem foi com isso foi o Tenente Santini. E aí, o que a gente tem quando o Tenente Santini saiu, aí nós tivemos, no final, antes um pouco da eleição, o Marcelo Silva e o Nelson Ossri se aliando ao Tenente Santini, foi antes das eleições, para me corrigir aqui, fazendo aquela bancada de direita. Então, nós tínhamos a bancada de direita na Câmara e a bancada de esquerda. Mas o Tenente Santini sempre fazendo sombra sobre todos. Quando o Tenente Santini retirou o time de campo, aí o Nelson Ossri e o Marcelo Silva se colocaram como esses sucessores. E eles têm trabalhado muito para assumir esse papel de representantes dessa direita.
Para ficar com o espólio do Tenente Santini, né? Então, é isso. Só que é isso que talvez, no meu caso, eu tenha tentado enxergá-los como essa direita que eu ainda não enxergo. Eu não sei se é espontâneo, se eles realmente acreditam nisso, ou se eles estão ocupando esse espaço porque eles sabem que isso dá voto. Então, mas eu acho que uma coisa que você falou e que eu concordo, né? Eles não agem com a naturalidade que o Santini agia. E eu acho que isso do Santini tem a ver dele não vir de uma classe alta. Eu acho que ele se fez, está muito bem financeiramente hoje, mas foi só um policial, quer dizer. Então, ele entende isso que ele falava, a sensação que eu tinha, era de coisas que ele tinha vivido. Ele acreditava, né? Acreditava, de coisas que ele queria transformar, sabe? Por causa da experiência dele enquanto policial, sabe? Sei lá. E agora eles tentam, sem ter o mesmo know-how, sem ter a mesma procedência do Santini, catar essas pautas que não vivenciaram. Mas, enfim. Bom, agora vamos ver. Agora eu concordo com você. A Guida, ela não deixou claro ontem no discurso dela se tinha esse texto aí, racistas têm de morrer mesmo, né? Ela tem que retire isso, por favor. Mas o que o povo, todo mundo que ouviu o Marcelo, assim, nos bastidores, porque aí o que acontece é que enquanto um vereador está falando, o povo está comentando, né? É de que eles acharam assim meio exagerado, sabe? A história dele se emocionar, falando das crianças de 5 anos e tal. Então, assim, precisamos ver o que de fato acontece, né? Mas, assim, eu espero que o vereador Marcelo Silva não esteja direcionando assim, fazendo da Guida um alvo, e principalmente por ser mulher. Eu não gosto desse discurso sexista, acho muito complicado, né? Até o Edivalmir, ele mandou aqui uma participação. Ele disse assim, Zezé, ele falou assim, brigamos, mas não nos largamos. E aí ele está falando da decisão da justiça ontem, nos Estados Unidos, em favor do Johnny Depp, no julgamento sobre difamação. E a Amber Heard, né, ela terá de pagar uma indenização de 15 milhões. Gente... mas ele também vai ter que pagar uma de 2, assim. Condenou os dois, só que um vai pagar 12 e o outro vai pagar 2. Então... E aí foi, assim, um negócio horroroso, né, Zezé? Assim, de milhões de pessoas acompanhando. O mundo, Rose, bilhões, o mundo inteiro. O mundo inteiro, isso, milhões de pessoas acompanhando e tal. E aí você tem uma discussão, Zezé, em que eu li as pessoas dizendo que, de fato, a Amber teria mentido, tal, outros dizendo que o Johnny ganhou porque ele é branco, rico, gente, ela é branca, rica também, uai. Exatamente. E aí tem toda uma discussão. O que eu acho, Zezé, é que ambos exageraram. E eu acho que não precisava ter virado isso que virou, você concorda? Nossa, agora, horrível. o que me afeta é sempre assim, qualquer coisa vira uma pauta desses grupos minoritários, você concorda? Então, por exemplo, só por ser mulher, gente, eu não estou sendo machista, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou falando aqui, que eu sou sempre defensora de pautas que defendam uma mulher, não sou misógina, não sou nada disso, mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão de que você coloca o outro sempre no lugar de culpado só porque o outro faz parte de um grupo que poderia estar sendo alijado do sistema. Você consegue entender o que eu estou dizendo, Zezé? Sim, então, sabe o que eu acho, Rose? Que são dois doentes. Eu tenho, por tudo que eu ouvi, ali, dois doentes que deviam se tratar, porque nunca vão ser felizes na vida deles. Não, e um querendo ferrar o outro. Nossa, e tal.
Mas eu não estou falando disso, eu estou falando assim, dessa questão, por exemplo, do Genivaldo, né, lá do Sergipe. Ontem, essa questão, na briga da Guida e do Marcelo, acabou entrando isso, né? A Guida falou assim, engraçado, que o vereador, ele não vem fazer defesa de quem necessita, de quem precisa, né? Aí eu fico pensando, alguns defendem, falaram do Bolsonaro, eu vou entrar em polêmica aqui com você, e os nossos ouvintes também podem entrar. O Bolsonaro elogiou os policiais do Rio de Janeiro, e lembrando que a gente está, nós não somos assim, contra policiais, não é nada disso, a gente está sempre a favor da verdade. Mas que o Bolsonaro, Zezé, não falou do Genivaldo. E eu acho que essa falta... Ele falou, Rose, o Bolsonaro falou lá em Recife e falou que o policial federal, os policiais seriam punidos, mas não com exagero, assim, o que eu achei o fim da picada. Ele não é justiça? Não é, exatamente. O que é exagero? O que não é exagero? O que ele sabe? Quando eu falei que ele não falou no sentido de se solidarizar... sim. A família, com a vítima, isso eu também vi que o Bolsonaro falou, e essa fala dele já posiciona ele de que lado que ele está, né, que é o lado lá da defesa dos policiais. Então me incomoda muito essa história da gente olhar o outro sem tentar achar a verdade. Eu acho que falta muita verdade hoje em tudo, Zezé, em tudo. Então, por exemplo, se você está vendo um caso de agressão, ou sei lá, vamos tentar entender o que está rolando, o que está acontecendo. Um caso por exemplo, para mim não tem dúvida de quem é a vítima, neste caso, é do Genivaldo, entendeu? Sabe, gente? Não então, para de querer ficar defendendo pautas. Eu acho que a gente precisa olhar o que está acontecendo e responder sobre isso, né? E é nisso. E por que eu estou falando disso do caso da Amber e do Johnny Depp? Porque virou, mais uma vez, uma pauta de gênero, entendeu? Sim, e não é uma pauta de gênero, não é mesmo. Você tem toda a razão. É uma pauta de gênero, não é, sabe? Ali você não tem pobres coitados, você tem duas pessoas doentes que precisam ser tratadas, como você falou, que acabou transformando no circo dos horrores, né? Ele perdeu muito dinheiro, porque ele perdeu a franquia do John Sparrow lá, que ele era do Pirata dos Caribes e tal. Jack Sparrow, estou sendo aqui corrigido. Então, Zezé, é isso. Eu acho que a gente precisa voltar a ter bom senso. Eu acho que está faltando bom senso hoje, em todas as pautas. Concordo. Sabe, Rose, assim... Nessa história aí de violência, eu acho que a gente tem se posicionado em todas essas pautas aí de uma forma tem que investigar, mas tem coisas que não dá nem para falar, é suspeito, estão ali gravadas, não tem o que investigar, porque é o fim da picada. Embora eu ache que a nossa polícia, que a polícia brasileira, seja uma polícia doente. Porque eu acho que cada vez que um cara desse, o grupo que está junto com ele, permite que uma situação como a do Genival acontece e não faz nada, ele adoece mais um pouco. Aqui no estado de São Paulo, eu estava lendo, eu preciso até ver, da Mônica Bergamo, que ela trouxe os números sobre suicídio de policiais nos últimos 10 anos. Cresceu a beça. Os caras se matam porque eles estão doentes. Porque cada vez que uma pessoa faz isso, como foi feito com o Genival, ela adoece mais um pouco e ela é uma forte candidata a se matar. Eu acho isso, sinceramente, Rose. Sim, porque os policiais, eles vivem numa situação do tempo todo de muita pressão, então, e de medo. Eles são odiados pelos bandidos e eles vão trabalhar, vão com medo para o trabalho, não sabem se voltam para casa. Pela população também são rejeitados, principalmente nas comunidades em que os bandidos hoje mandam nessas comunidades. É muito complicado você fazer parte de uma profissão
em que o tempo todo você é odiado, né? E policial passa muito por isso, viu, Zezé? Sim. E o pior, o que eu acho mais grave é que esse policial, guardado as devidas proporções, ele acaba se comportando como bandido também. Porque ele está tão imerso em violência que ele fica violento também, né? Então é bem complicado. Por isso que eu acho que todo policial tem que ter uma ajuda psiquiátrica para poder cuidar dele. E lembrando, Zezé, que dependendo do tipo de... Vamos supor que o policial, ele entre numa batalha aí, numa troca de tiros com bandidos. O que eu fiquei sabendo é que o Estado não defende esse policial, ele tem que contratar isso é absurdo. Para ele. O que é um absurdo, gente, é um absurdo. Esse policial, ele precisa ter uma assessoria, tem que ter ajuda psiquiátrica, tem que ter uma ajuda para poder ele continuar exercendo de forma adequada a profissão dele, sabe? Então, enfim. Bom, vamos aqui para os ouvintes, posso ir, Zezé? O Alex está dizendo, desejando para a gente uma quinta-feira excelente, para você também. O José Luiz, da Vila Miguel Vicente Cury, ele disse que nesse mês de junho, Zezé, é temporada das festas juninas em vários lugares em Campinas. Uhum. E aí ele está perguntando, a prefeitura está com alguma orientação sobre a utilização de máscaras nas festas ou está tudo liberado com relação às máscaras para evitar a Covid? Tudo liberado, só nas escolas, ônibus e lugares aí hospitalares, farmácias, essas coisas, né, Rose? Não é isso? E aí, José Luiz, como eu abri o programa hoje, a prefeitura, os técnicos do comitê da Covid, da prefeitura de Campinas, estão neste momento em reunião para poder definir se eles ampliam a exigência de máscaras de forma obrigatória ou se eles recomendam em alguns ambientes. Eu estou achando que eles podem até recomendar, viu, Zezé? E eu acho que as festas juninas devem estar no radar desse pessoal, viu, gente? Vamos ver. Mas nesse Zezé, momento, tudo liberado. A Lucília está dando um feliz aniversário de muita saúde e alegria ao José Arnaldo. Hoje é 2 de junho, é o aniversário do Zé? O Zé Arnaldo, ele é escorpião, Zé. Não, mas deve ser, eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, o Zé merece o parabéns sempre, né, Zé? Sempre. Parabéns, Zé, um beijo bem grande para você. Olha, o Wagner está dizendo, nossa, mas é demais, não. Regredirmos nessas tais medidas sanitárias por causa de gente relaxada que não está nem aí para os outros. É o brasileiro sendo brasileiro. Um ser totalmente individualista. Aqui cada um quer um mundo só seu. Justifica este povo viver de cabeça baixa e sendo manipulado por qualquer um que pelo menos levante os olhos para notar e dizer, oba, aqui tem um olho, quem tem olho é rei. Então que seja eu. Meu Deus, o povo brasileiro é relapso demais. O Wagner está falando, deve ser por conta da questão da vacina, das máscaras. Olha, Wagner, eu vou dizer para você que eu não estava usando máscara assim, em ambientes abertos, né? Mas eu não estava cometendo nenhuma ilegalidade, porque estava liberado, né, Zezé? Eu também não estava, não. Agora eu vou no comércio, eu uso. Sou boba. Eu também. Olha, a Valquíria está desejando um bom dia pra gente, com muita luz divina, iluminando, e ela disse que eu já estou me recuperando mais. Tô sim, viu, Valquíria? Tá indo. Tô indo. Acabei de tomar um remédio. Enquanto eu estava aqui, eu tive que tomar. Mesmo não tendo remédio para Covid, Zezé, eu tô tomando uns remedinhos para gripe. Senão não aguento. Os sintomas você tem que tomar, uai. Tadinha, não matou o pai na forca, nem nada, vai ficar aí sentindo dor. Manda Tilenol e pra cima, viu, Rose? Olha, o Adriano Vermelho está dizendo, política. Eles falam e falam ainda mais. No período tão sensível como eleitoral, palavras devem ser pensadas, pesadas e medidas. Senão, nem de adversários eles vão precisar. Particularmente, eu os prefiro com a boca bem aberta, como a do Lula, fazendo discurso fácil, populista, e brigando com possíveis aliados de momento agressivo e ultra-radical do Bolsonaro. Política é sim a arte de fazer aliados e acomodar ideias diferentes na mesma prateleira.
mas não podem esquecer nunca que peixes e até tubarões morrem pela boca. Força Rose, né? O Lula, aliás, ele... Deixa eu só terminar, você já fala. E beijo, Diva Zezé. Um beijo para você também. E olha, o Lula anteontem foi para cima do PSDB, né? Falou que o PSDB acabou, não sei o quê. Teve que engolir rapidinho, porque parte do PSDB está com ele, por causa do Geraldo Alckmin, né? Que coisa, que confusão, né, Rose? Lula, eu não sei, igual o Adriano falou, o Lula tá meio boca aberta. Ontem eu estava conversando com alguns marqueteiros, né, e eles estão estranhando, porque o Lula nunca foi assim, ele sempre falou besteira, mas não tanta, ele sempre foi um cara esperto para não prejudicar a campanha dele. E nos últimos tempos, ele tem falado coisas que ele vai ter que consertar depois. Essa do PSDB, Zezé, foi uma besteira tão grande, porque ele está tentando, inclusive, ele tem conversado com o Fernando Henrique, trazer o PSDB já no primeiro turno para poder ver, não o PSDB enquanto partido, mas algumas figuras do próprio PSDB para poder liquidar a fatura no primeiro turno e derrotar o Bolsonaro, né? Pelo menos é o que o PT está querendo. Aí, Sim. quando ele me fala um negócio desse, o PSDB ficou muito bravo. O Aécio Neves veio, respondeu, mas eu não consigo ver se o Aécio Neves tem mais, Zezé, essa credibilidade. Ele não tem mais. Ele não tem. Eu olho para aquele cara, eu tenho vontade de vomitar, para te dizer a verdade. Rose, e o Lula ontem criticando o Biden por estar mandando arma para a Ucrânia em vez de mandar dinheiro para a fome na África. Gente do céu. Pois é, então não é uma coisa assim, tipo, bem sem noção? Sem noção. Assim, porque hoje o grande problema do mundo é essa guerra, né? E essa guerra, ela não tem afetado apenas a comunidade lá da Ucrânia. Você está com problema de inflação, você está com questões de alimentos, e você é uma cadeia que você envolve toda uma população mundial e todos os países estão sendo afetados por isso. Então, assim, não dá para fazer né, esse tipo de comparação. Zezé, os meus ouvintes acabaram aqui, então, se tiver vamos mais... para o intervalo, então, Rua. E vamos para o intervalo. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. José Silvério, considerado o pai do gol, nasceu filho do gol, focado no gol. Só existia um futuro para Silvério, ser o narrador do gol. E só havia um lugar possível para soltar sua voz, o rádio. O mineiro de Itumirim passou por rádios em Lavras, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, até chegar a Jovem Pan, em São Paulo, onde virou uma verdadeira lenda. Pra França, pra Raí, tocou, é gol! Silvério é sempre preciso. Ele narra antes do gol, ele antevê a bola na rede. Narrou na Rádio Bandeirantes de 2000 a 2020 e até hoje é considerado o Pelé da narração. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Sistema Cantareira, maior reservatório da região metropolitana de Campinas e de São Paulo, encerrou maio operando com 41,6% da capacidade, o menor nível para o mês
desde maio de 2016. Naquele ano, o volume estava com 37%. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Em 2015, com os efeitos da crise hídrica, o sistema operava negativo, com 9,7%. Em nota, a empresa informou que não há risco de desabastecimento neste momento, mas orienta o uso consciente da água em qualquer época em todos os municípios em que opera. A companhia destacou que o Cantareira faz parte do Sistema Integrado Metropolitano, que é composto por mais 6 mananciais: Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bom, nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e agora, Rosmaria, a gente pode falar um pouquinho, 5 minutos até a chegada do nosso entrevistado, a gente pode falar sobre a pauta de hoje aí que está rolando no Brasil, né, Rose? Uma coisa que importante... Eu acabei de receber... Oi? Bom, eu acho que eu estou com notícia quente aqui. Eu não ouvi o outro lado, tá? Mas eu recebi a decisão aqui, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação do Rafa Zimbaldi por descumprimento à ordem judicial e determinou o pagamento de uma multa de R$50 mil. Lembra nas eleições de 2020, durante o segundo turno? Sim. O Rafa imputou notícias inverídicas contra o Dário e a justiça determinou que fossem tiradas do ar, mas ele desobedeceu, o que levou a ser determinada uma busca em apreensão contra o candidato lá no comitê, e o Rafa, então, agora levou essa multa aí de R$50 mil. Nossa, tá bem... Que chato isso, né? Bem chato mesmo, encrencado, Rafa. O Rosmaria, bom, Oi. Hoje, né, acho que já estão acontecendo aí as aguardadas inserções do Bolsonaro aí, da propaganda gratuita. Assim, muita gente teve acesso e viu que basicamente é criança, falar muito em Deus e dizer que se não fosse a Covid, né, e a guerra, o Brasil seria o melhor lugar do mundo, porque a gente aí conseguiu atravessar, né? E aí, o que você achou? Então, eu estou entendendo que essa história de sem Covid e sem corrupção, o Brasil, melhor lugar do mundo, é como se fosse uma coisa, tanto eles estão pegando dois portões aí, vamos assim dizer. O passado, dizendo poderia ter sido melhor, e fazendo uma promessa para o futuro, como se com a sem Covid no futuro, por conta da vacinação, a gente vai ter Covid, mas com menos letalidade, sem fechamento do comércio, o Brasil pode ficar bom, né? Eu entendi, Rose. Para mim, o entendimento que eu tive dessa história é que ele está falando que o Brasil está decolando, porque está sem pandemia e sem corrupção. Isso, é isso que eu também entendi. Também entendi desse jeito. Então, e ele fazendo essa promessa aí, dizendo que vai melhorar, que o segundo mandato dele vai ser perfeito. É desse jeito que eu entendi. Eu acho que... Só que aí, Rose, você viu o negócio do filho dele, que a Folha descobriu? Quando eu li isso e vi a peça, eu imediatamente pensei no Flávio. Gente, o que aconteceu? Todo mundo deve ter visto, mas para os ouvintes que não viram, o Flávio, na defesa dele em relação às rachadinhas, a compra da mansão lá em Brasília são 6 milhões? 6 milhões. 6 milhões, né? De 6 milhões de reais. Isso. Ele havia dito no primeiro momento que o dinheiro para a compra desse imóvel veio da renda dele, do faturamento dele enquanto empresário. Ele era dono de uma franquia de chocolate lá da Cacau Show no Rio de Janeiro, da Copenhague no Rio de Janeiro, e que viria daí. Só que agora, na defesa, ele disse que
o dinheiro também veio dele como, da renda dele como advogado. Só que, detalhe, ele é advogado, mas ele não está em nenhum processo atuando como advogado, ele não atua como advogado e ninguém está vendo de onde que ele poderia ganhar esse dinheiro como advogado, já que ele não exerce, de fato, a profissão. E, para mim, a impressão que eu tive foi que eles não tem como justificar a grana, de onde veio, então colocou lá. Ele vai ter que botar o nome dele no processo e mostrar que está atuando, né, Zezé? Porque até ele não conseguiu fazer isso. Então, assim, desculpa, corrupção para, né? Corrupção eu posso, quem não pode é o PT. Ah, não, mas aqui no caso, pô, não foi prejuízo para o Brasil, nós passamos a mão na grana de assessor. Isso porque era o acesso que ele tinha, né? Porque, ao que tudo indica, se tivesse tido acesso a mais coisa, a mais dinheiro, quem sabe, né? Para de fazer a gente de palhaço. Bom, o Lucas está tentando agora o contato com o nosso entrevistado, que já está na linha, Marcelo Godke, que é professor do INSPER. Gente, ele tem assim uma ficha grande de atividades e títulos, mas hoje ele vai estar aqui falando com a gente sobre essa história da Eletrobras. Eu tenho lido que já está em curso a privatização da Eletrobras, e eu quero ver com ele, então, que processo é esse? Muito bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Você me ouve bem? Ouço super bem. Eu acabei de sair da aula aqui, então estou na sala dos professores aqui da FAP, em São Paulo. Tá ótimo, o som tá muito bom. Bom, professor... O que você quer que eu explique? Vamos lá. Então, eu quero saber como vai ser a venda da Eletrobras. Se de fato a Eletrobras, isso já está em curso, e assim, quando que termina? Porque ficou emperrado o negócio por algum tempo, né, em função do TCU ter pedido vistas, um dos ministros, mas agora está liberado. Já está acontecendo e vai até quando, professor? Então, essa venda, ela não é propriamente uma venda. O que vai acontecer na prática é que a União vai deixar de ser controladora. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, pegar um carro meu e vender para você. Ao invés de vender o carro, eu posso fazer algo diferente. Eu posso, por exemplo, colocar o carro dentro de uma empresa, que eu sou dono de 100% das cotas, e falo, escuta, você não quer pegar um pouco de dinheiro e colocar dentro dessa empresa também? E aí eu deixo de ser dono de 100% das cotas, e eu tenho você como sócio. Tá? Isso está sendo feito, no caso da Eletrobras, via mercado de capitais. Então, o que a União vai fazer não é vender uma participação sua. O dinheiro que vai entrar na Eletrobras, vai entrar para capitalizá-la, entendeu? E aí a União vai ser diluída. Então, ela não vai vender uma participação, ela vai deixar de ser controladora porque ela vai ser diluída. Então, é uma das maneiras de privatizar, tá? Porque o caso talvez mais típico seja justamente simplesmente vender uma participação. O que está sendo feito aí é uma diluição da Petrobras. Sobre o TCU, Eletrobras, né? Eletrobras, desculpa. No caso do TCU, o TCU agora votou positivamente, só teve um voto que foi contrário à privatização, vamos assim dizer, e está em curso. Tá? Então, agora que foi aprovado, pelo que eu saiba, a União tem uma pressa bastante grande, porque você sabe que as férias de verão lá no Hemisfério Norte, elas vão começar agora em breve, né? Agora em junho, final de junho. Então a ideia é que isso seja liquidado até o final de junho. Por que não pode, por exemplo, esperar acabar as férias de verão no Hemisfério Norte, né? Em tese poderia. O problema é que a gente vai ter eleição no segundo semestre. Então a União quer que a fatura seja paga até o final desse semestre, né? Então essa é a expectativa. Então as coisas estão andando sim. Tá. Professor, deixa eu só perguntar. A Rose, bom dia, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Na tua opinião, a privatização da Eletrobras é necessária para o Brasil? Olha, essa opinião acaba sendo não técnica, sendo uma opinião mais política, vamos assim dizer, né? Mas eu particularmente, claro. Então fica claro que não é uma opinião de advogado, uma opinião do que eu entendo que seja bom para o Brasil, para a economia. Né? Quando a gente não conseguir atrair investimento suficiente para setor de infraestrutura, base, como por exemplo
estrada, ferrovia, indústria de petróleo, ou no caso aí do setor de energia elétrica, havia uma necessidade muito grande do Estado ele colocar recursos próprios, o que, logicamente, quando a gente coloca dinheiro no setor energético, isso quer dizer que a gente vai investir menos em educação, a gente vai investir menos em saúde, menos em segurança, que são, na minha opinião, os setores mais prioritários. Hoje, existe dinheiro privado para investir no setor elétrico. Eu, particularmente, acho que se o Estado ele é um pouco menor, a gente consegue focar, concentrar esforços em setores que beneficiam mais a população como um todo. E tem um dinheiro suficiente na iniciativa privada para que os investimentos no setor elétrico sejam feitos sem problema nenhum. Inclusive, agora se fala muito em energias limpas, como a energia eólica, energia solar, essas fontes alternativas. O Brasil hoje tem um dos maiores parques de energia eólica do mundo. Eu mesmo estou trabalhando agora num projeto que vai se desdobrar em 10, né? Tudo com dinheiro privado, não tem dinheiro público não, tá? Então eu vejo que não há necessidade do Estado manter esse investimento, né? E a gente consegue, inclusive, controlar a corrupção quando a gente tira do poder político e determinar o que acontece dentro dessa empresa, né? Bom, professor, em relação a quem está pensando em investir na Eletrobras, por exemplo, a Petrobras funciona num esquema semelhante, né? Assim, metade dela foi colocada aí no mercado, inclusive na Bolsa dos Estados Unidos. E tem muita gente falando, a Petrobras está muito complicada, acho que eu vou investir na Eletrobras. O que o senhor acha? Olha, uma coisa que dá para se fazer e que me parece interessante é usar recursos do FGTS, que o FGTS rende muito pouco e ano após ano ele perde da inflação. Uhum. Então, para mim, seria muito interessante, por exemplo, quem puder direcionar recursos do FGTS, colocar dinheiro na Eletrobras. Me parece um negócio interessante, deve dar um retorno melhor do que o próprio FGTS. Tá? Então, eu não vejo com maus olhos, não. Algumas pessoas da minha família têm me consultado a respeito disso, eu digo, olha, se você tiver dinheiro no FGTS, eu colocaria. Eu tenho um pouco, porque eu sou professor aqui, tenho carteira assinada, e eu acho que eu vou entrar em contato hoje com a corretora para colocar dinheiro do meu FGTS. Porque rende 3% ao ano, a inflação dá 8%, dá 10%, estou perdendo dinheiro. Então é melhor colocar na Eletrobras, né? Parece ser melhor. Parece mesmo. Bom. E com a privatização da Eletrobras, e também a gente tem essa história desse modelo que não vai ter mais de 10% dos grupos controlando as ações, justamente para você não ter um grupo poderoso definindo os rumos, né? O senhor acha que esse tipo de gestão, vamos chamar de gestão ou de organização, é boa para a empresa? E o senhor acha que ela vai ter um pulo na gestão, vai melhorar para o Brasil? A questão de tecnologia. A nossa lei das SA, ela foi criada, foi pensada, levando em consideração que a companhia típica brasileira, companhia aberta, vamos assim dizer, naquela listada em bolsa, ela tem um controlador definido. Mas ela já tinha alguns dispositivos que permitiriam a gente sair desse paradigma de um controlador definido para um controlador não definido, e quem determina, né, o futuro da empresa acaba sendo a administração. Um desses dispositivos, eu não sei se ele está no artigo 110, se não me engano, da lei das SA, ele fala que eu posso colocar um limite no voto que a ação com direito a voto pode ter. Isso já tem algumas empresas no Brasil que fazem isso. A Embraer, que foi privatizada, então a União tem uma Golden Share, que tem o mesmo caso para a Eletrobras agora, tá? Uhum. Então a União vai manter uma Golden Share com determinados direitos de veto, e isso tem, por exemplo, na Embraer até hoje. E na Embraer, se eu não me engano, ninguém vota com mais do que 5% das ações. No caso da Eletrobras, vai ser até 10%. Uhum. A própria Bolsa de Valores, a B3, quando abriu o seu capital, ela pôs também esse limite que é chamado de voting cap, né, o limite de voto. Uhum. E se a gente quiser chegar num paradigma parecido com o das corporations americanas, aquelas grandes empresas de capital pulverizado, esse é o caminho, né? Porque a gente vai ter aí, mesmo que eu tenha 20%, 30% das ações, eu não vou determinar o que vai acontecer com a empresa, ela vai ter que ser gerida por uma administração profissional, uma administração que vai ter que ser eficiente, senão ela vai ser trocada. Uau! Tomara! Olha, aqui no Brasil, professor, o que me assusta é que tudo quanto é modelo que funciona maravilhosamente bem em países, sabe, da OCDE, aqui no Brasil a gente consegue distorcer e fazer com que uma coisa boa fique ruim. Eu vou perguntar, vou desviar um pouquinho do assunto e perguntar para o senhor como que o senhor está vendo
esse uso todo da Petrobras que está acontecendo por ser um período próximo da eleição, em que os preços estão fora de controle ali no mercado internacional? Essa é uma questão que a discussão não acaba nunca, né? Você sabe que o Partido dos Trabalhadores propôs um projeto de lei, inclusive, para tentar controlar a formação de preços da Petrobras, né? Então, esse projeto de lei fala que a Petrobras tem que divulgar a composição dos preços do petróleo e seus derivados quando a Petrobras mesmo comercializa, e que a Agência Nacional do Petróleo vai criar um índice de markup, como está escrito na lei, a lei usa essa expressão em inglês, de markup, que é um acréscimo, que é o preço máximo que a Petrobras vai poder praticar os seus preços de petróleo. Só que o problema é, outros aspectos da própria lei de petróleo não foram alterados, que falam que a Petrobras deveria competir em pé de igualdade com empresas do setor privado, né? E a Constituição Federal fala que a Petrobras, ou melhor, que qualquer sociedade de economia mista, ela tem que competir em pé de igualdade, né? No caso específico da Petrobras, como ela tem capital público e ela é controlada pela União, né, ou seja, controlada com capital público, a lei determina que podem ser levados em consideração fatores outros que sejam a lucratividade, que é chamado interesse social ou a função social da empresa, como se fala muito por aí. O problema todo é que quem determina a vida, a política interna da empresa, a política de cobrança pelos produtos, etc., é a administração. Não é o presidente da República, não é o ministro de Minas e Energias, não é o ministro da Economia. Então, a hora que eu coloco um conselho de administração dentro da companhia, e o conselho de administração, junto com a diretoria, eles determinam a política de preço, está determinado. Não pode o presidente da República, ou o ministro, quem quer que seja, falar que a política de preço vai ser essa. Então, esse é o embate que existe hoje. O presidente da República, ele quer que o preço baixe para poder ajudar a controlar a inflação, porque a gente está passando por um surto inflacionário, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que são colocadas lá não estão 100% de acordo com essa ideia, né? Então, por isso que a cadeira não está esquentando muito lá na diretoria da Petrobras, entendeu? E esse embate não vai acabar tão facilmente, porque a política de preço da companhia, ela é determinada pela sua administração. Quem que é a administração? Conselho e diretoria. E até agora não se encontrou ninguém que seja plenamente alinhado com o presidente da República. Nem, pelo amor de Deus, nem deve. Bom, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores e falar que procuraremos pelo senhor outras vezes. Obrigada, professor. Olha, é um grande prazer estar aqui com vocês de novo e a hora que precisar eu estou à disposição. Muito obrigado, um abraço. Abraço. Bom, e agora... Oi, Rose. São ouvintes, vamos? Então, temos que ir para o break, Rose. É verdade, esqueci disso, verdade. Vamos embora. Aí a gente volta. Vamos lá. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Oi, eu sou a Zuzu Leiva, atriz. Quero convidar todo mundo para assistir a peça A Bruxa do Chocolate, com direção da Grace Janucas. Bom, é a história de uma bruxa muito divertida que... Não, eu não vou contar, não. É adaptado de um livro do Rafael Spaca com trilha sonora do André Abujanra. Que tal? Teatro Castro Mendes, sábado, dia 4 de junho, às 16 horas. Única sessão, hein? Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Este inverno não vai ser tão frio, porque podemos contar com você. Campanha Inverno Solidário. Doar um cobertor é mais que calor humano, é solidariedade. Um ato de amor ao próximo. Pense em quem mais precisa e entre nessa campanha. invernosolidario.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! A sua noite de quinta tá garantida ao som de muita música com os maiores artistas do Brasil. Na pista do Faustão. A hora é agora! Convidados especiais desvendam as pistas de quem vai se apresentar. E quem se apresenta dá um show à parte. Vamos escolher também a nova bailarina do Fausto. Hoje, às 20h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band.
Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. Mais informações em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos aqui de volta com Bastidores do Poder e a Rose Maria agora vai com os nossos ouvintes mais uma vez. Vamos lá, Rose. Deixa eu procurar aqui, que agora eu saí, porque você estava no intervalo, né? Mas vamos lá, voltei. O Xandão, Zezé, está dizendo o seguinte. Ok, sobre a história da privatização da Eletrobras. Nós temos um exemplo aqui em Campinas, que é a CPFL, que foi privatizada e o serviço é horrível, além de caro. E ele diz que você liga na CPFL e tem que conversar com uma máquina. Eu acho que era horroroso o serviço da CPFL. Acho que se eu comparo assim, em relação ao número de vezes que falta energia, assim, cara, não tem comparação. Não tem comparação. Tem muitos defeitos a CPFL, Xandão, muitos. Mas, assim, em relação à melhora da entrega do produto, isso eu não tenho dúvida. O estado era horroroso. Era. Isso que eu ia falar, porque, assim, eu acho que tem problemas ainda, mas não é um serviço que você fala assim, é um serviço lamentável, né? Não. Eu acho que você tem essas quedas de energia que está sendo, não sei se a empresa está resolvendo, mas provavelmente. Eu acho que tem essa questão dos postes da energia elétrica, inclusive, Zezé, a semana que vem, eu vou trazer o Tiãozinho, encontrei com ele essa semana, no dia que eu fui fazer meu exame, encontrei com o Tiãozinho, e o ex-vereador, que hoje ele é o diretor de relações da CPFL, e a gente vai conversar com ele sobre isso, né, eu acho que é uma boa entrevista, justamente para a gente poder sobre essas questões de prestação de serviço, sobre essa questão do fio, que para mim é um absurdo. É um desrespeito. Da CPFL cobrar o poste, cobrar o aluguel da outra empresa, mas quando cai o fio, o morador que fica lá correndo risco, ainda possibilitando sofrer acidente, como a gente viu aqui em Campinas. Então, acho que tem respostas que a própria CPFL tem que dar, e eu vou ver se a semana que vem a gente consegue falar com ele. Olha, Zezé, o Wagner está dizendo que ontem, por conta de um compromisso, ele deu uma volta no Principado de Barão Geraldo, e que ele ficou assustado com a quantidade de comércios, residências, moradias estudantis e outros prédios cheios de placas de vende-se ou aluga-se. Aí ele pergunta para você o que houve. Bom, teve um boom de construção de moradia, né, para estudante, e eu acho que é muito caro, sabe? A Unicamp, ela tá voltando mais para o pessoal de escola pública e tudo mais. Muita gente não dá conta de pagar o aluguel em Barão Geraldo, é muito caro. Sabe, um quartinho lá, assim, que eles falam que é um apart, hotel, assim, minúsculo, custa 1.500 por mês. Então, eu acho que, em parte, é isso. Outra parte, o pessoal migrando muito para condomínio, né? Outra parte, eu acho que as casas lá são muito grandes, né? Um bairro que está envelhecendo. Mas está chegando muita gente com filhos também, vendendo, então, essas propriedades aí para ir para lugares menores e tudo mais. Mas isso aqui é assim, eu olhando, né? Não é nada que eu tenha indagado alguém que entenda sobre o mercado imobiliário de Barão. Bom, o Macafane, Zezé, está dizendo que lá na terrinha está tudo supimpa, mandando um abraço para gente, um abraço para você, Macafane, se cuida aí.
né? Fica em Casa Branca, que aqui não tá bom, não. Fica aí, sei que pode. Pois é. Tem um ouvinte aqui, eu não sei quem disse o seguinte: ouvi na Band de São Paulo a divulgação da Paraná Pesquisa e fiquei com uma dúvida sobre quem está mentindo. O Instituto Paraná ou a Datafolha? Ontem saiu os dados, o Lula está com um pouco mais de 45%, o Bolsonaro com 35%, e o Ciro está com 7%, acho que é isso. Depois eu dou uma olhadinha lá, estou falando de cabeça, viu, gente, do que eu li ontem, do que eu escrevi ontem. Verdade. Tem uma diferença na estimulada e na espontânea, Zezé, eles estariam tecnicamente empatados na Paraná. Que, na verdade, é o que importa, né? É a espontânea, porque a estimulada não diz nada. Espontânea é você não dá o nome do sujeito, do candidato, né? E aí as pessoas respondem, você vai votar em quem? Aí a pessoa fala o primeiro nome que vem à cabeça dela ou quem ela pretende votar mesmo. E está empatado no Paraná. A Datafolha tinha dado na semana passada, acho que foi semana passada, né, que o Lula ganharia em primeiro turno. Foi isso, não é? 48%. Mas também na estimulada. Eu não me lembro na espontânea da Datafolha. Na espontânea estava bem bom também para o Lula. Ele tinha crescido muito, Assim, gente, não dá para a gente responder isso. Eu acho que ninguém está mentindo. O Claudemir, viu? O período é outro, né? A pesquisa da Datafolha foi na semana passada, pegou um momento. Paraná foi agora nessa semana. A expectativa é de que com essas inserções aí do Bolsonaro, que começam hoje, né, ele cresça. E aquele do Datafolha também refletiu as inserções que o Lula tinha tido. Então, são coisas, entende? Isso que a gente fala, da importância de vocês saberem que o momento, a pesquisa retrata o momento. Por exemplo, essa campanha toda de inserções, Rose, você lembra que foi preparado por aquele marqueteiro que o PT despediu, né? Então, tomando por base essa pesquisa, eles tinham que trazer o cara de volta, porque ele arrebentou, né? Pois é. E o Bolsonaro, o Flávio fez acho que você falou aqui na hora que você estava falando, meu telefone tocou e eu não consegui ouvir o que você estava falando. Mas a expectativa de crescimento na pesquisa de 4 pontos percentuais, que é um ponto que é bastante, né? Exato. Então, assim, provavelmente a próxima pesquisa, dependendo de como a população ver a pesquisa, então pode ser que o Bolsonaro melhore, né? Sim. É aquela história, a pesquisa é a fotografia do dia que foi feita a pesquisa. E se acontecer, por exemplo, se você tiver uma facada, tudo isso pode desmoronar uma pesquisa e mudar completamente a pesquisa. Se tiver qualquer fato, gente, que seja assim muito sério, o candidato pode ou se arrebentar, perder de vez, ou pode ir lá para a preferência do eleitorado. Cabeça de eleitor é uma coisa assim que ninguém consegue entender, tanto que eles fazem um monte de pesquisas qualitativas para poder entender a preferência, para onde o eleitor está indo, tanto que hoje as redes sociais, e principalmente o que você posta, há um estudo mesmo sobre as suas preferências para poder definir para onde que você está caminhando, para justamente adequar o candidato a você, e não você ao candidato. Por quê? Porque eles conseguem ir modelando o candidato para que você possa decidir por ele. Ou seja, somos ou não somos manipulados, né, Zezé? Pois é. Bom, Rose, a gente tem que ir embora. CH acabou de adentrar ao recinto. É aniversário do Zé hoje? Parabéns pro Zé. CH tá falando que sim, senhora. Viu, Rosemaria? Parabéns, Arnaldo. Beijo, beijo, Rose. Beijo a todos os ouvintes. Pessoal, até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa